Muito bem, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de legislação penal especial. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e nesse encontro nós vamos estudar o Estatuto da Pessoa Idosa, a lei conhecida número 10.741 de 2003. É importante eu mencionar uma questão terminológica que foi ajustada, porque na redação originária desse diploma aqui, nós falávamos em Estatuto do Idoso. Mas no ano de 2022, nós tivemos aí esse ajuste, substituindo o termo idoso por pessoa idosa, tá bem? Então, aqui no seu material eu já destaco de antemão que a Lei 10.741 de 2013 instituiu o Estatuto do Idoso, destinado a regulamentar os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E assim vinha lá escrito no artigo 1º. Bem como para tipificar crimes específicos praticados contra pessoas idosas. Aí, posteriormente, fazendo um ajuste terminológico, a Lei 14.423 de 2022, então mais recente, alterou a denominação para Estatuto da Pessoa Idosa, bem como modificou a palavra idoso por pessoa idosa em todos os dispositivos da Lei 10.741. Inclusive, se você entrar no site do Planalto para consultar essa legislação, uma dica é clica logo lá na parte de cima, no canto superior esquerdo, você tem lá texto compilado. Se você clicar lá, já desaparece aqueles artigos que foram revogados, porque senão fica um pouco ruim da gente realizar a leitura. Até porque em vários trechos, o que se alterou foi o termo somente idoso, não em si o conteúdo, mas somente foi feito esse ajuste terminológico, inclusive na parte criminal, que é a que mais nos interessa aqui e é o que eu vou dar o maior enfoque. Então essa aula ela é de legislação penal especial. Então eu não vou estudar com você o Estatuto da Pessoa Idosa de ponta a ponta. Não, a gente vai focar naqueles dispositivos que são relevantes para o aspecto de questões que envolvem legislação penal especial. Isso significa dizer que a gente vai estudar então a parte penal, os crimes aqui praticados contra essa pessoa idosa ou os crimes que envolvam esse contexto. Beleza? Bom, mas antes de entrar efetivamente nesses crimes, eu quero conversar um pouquinho contigo sobre algumas disposições gerais que nós encontramos ali. Começando pela letra da lei mesmo. Olha só, se você olhar o artigo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa, ali você já tem então que é instituído o estatuto destinado a regular os direitos assegurados a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, para fins legislativos, quem é pessoa idosa? Quem completou 60 anos, se tem 60 ou mais, já é pessoa idosa, tá bem? Então, esse é o nosso conceito aqui. No artigo 2º, nós temos também uma informação muito importante que vai, querendo ou não, tocar a matéria penal. Olha só, a pessoa idosa ela goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Claro, porque é pessoa humana. Sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Claro que esse dispositivo aqui tangencia a outras áreas do direito, mas aqui também a gente tem diretamente menção à parte de tutela dos bens jurídicos vinculados a uma pessoa idosa. Então, por isso que nós vamos identificar ali uma necessidade de proteção desses bens jurídicos e nós vamos encontrar crimes específicos para condutas praticadas contra a pessoa idosa. Tá bem? E nesse sentido, eu complemento aqui, ó, citando o artigo 4º, que também aparece logo no começo do Estatuto. O artigo 4º, ele fala aqui, e agora é diretamente um recado da esfera penal. Olha só, que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, qualquer tipo de discriminação, violência, crueldade ou opressão,
e todo atentado aos seus direitos, seja por ação ou por omissão, será punido na forma da lei. E o parágrafo 1º complementa que é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa e que as obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Então você tem aqui, um nítido recado do legislador que vai cumprir o papel de criminalizar e punir qualquer tipo de discriminação, violência, crueldade ou opressão praticada contra a pessoa idosa, tá bem? Então tá aqui já uma menção muito direta à parte de tutela penal, certo? E não só isso, não só os crimes aqui que nós temos no Estatuto é que fazem parte dessa abrangência. Se a gente for reparar algumas políticas que já foram implementadas, vários outros dispositivos já foram modificados para o fim de punir de forma mais severa aqueles que, de alguma forma, pratiquem esse tipo de comportamento ilícito contra a pessoa idosa. E é isso que eu quero te apresentar agora, ainda aqui no início. Olha só, sobre um histórico aqui dos dispositivos, então eu destaco para você o seguinte, que para conferir eficácia ao artigo 4º, o legislador, nos artigos 96 até 108, ele tipificou diversos crimes que afetam direitos de pessoas idosas, ou seja, aqueles que tenham idade igual ou superior a 60 anos. Então eu gosto de colocar esse sinal aqui, Aqui nós temos uma pessoa idosa, então maior ou igual a 60 anos. Então nós temos ali os dispositivos, né? Do 96 até o 108, temos 14 delitos previstos no Estatuto, específicos aqui, né, que atentam contra bens jurídicos de pessoas idosas. Mas não só isso, e é isso que é um ponto que merece ser mencionado, que em relação a esses delitos especiais, a referida lei, ela trouxe também algumas regras genéricas que merecem menção. Em primeiro lugar, ainda que o delito ele seja cometido por ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, não existe qualquer escusa absolutória ou imunidade. Isso aparece no artigo 95 do Estatuto. Olha só, o Estatuto da Pessoa Idosa, aliás, ele inseriu norma semelhante no artigo 183, inciso 3º do Código Penal, excluindo as imunidades nos crimes contra o patrimônio de pessoa idosa, mesmo que cometido por uma das pessoas mencionadas lá no artigo 181, como é o caso do cônjuge, companheiro por analogia, ascendente, descendente, e no artigo 182, no caso do cônjuge, do qual é separado judicialmente, irmão, tio, sobrinho, com quem a vítima coabite. Dessa forma, é isento de pena, por exemplo, o filho que furta objetos pertencentes ao pai que tenha 55 anos de idade, em razão do que dispõe o artigo 181, inciso 2º do Código Penal. Mas se o pai ele já tem ali mais que 60 anos ou 60 anos, aí nesse caso o filho responderá pela infração penal. Esse meu exemplo aqui, ele pode ser contextualizado no seguinte caso. O filho pegou dinheiro na carteira do pai, subtraiu ali o dinheiro do pai. Se o pai dele não tem mais que 60 anos ou idade igual a 60 anos, ele está protegido pela escusa absolutória. Então, você tem uma previsão expressa de ausência de responsabilidade penal nos termos ali do artigo 181, correto? Só que, no caso de pessoa idosa, ainda que você tenha ali, né, o ascendente praticando contra o descendente o crime patrimonial, por exemplo, o crime de furto, aí nesse caso não se aplica a escusa absolutória, né? Haverá sim responsabilidade penal. Inclusive, vale a pena, se o seu edital contempla crimes contra o patrimônio, dá uma boa olhada no artigo 181, 182, 183, porque escusas absolutórias é um tema muito importante, tá? Vale a pena você dar uma estudada nesse conteúdo, dar um pause no vídeo, dar uma revisada lá, se o seu edital
contempla crimes contra o patrimônio, porque esses dispositivos do Código Penal, 181, 182, 183, eles se encontram naquele capítulo, tá bem? Então vamos lá. Adiante. Todos os crimes aqui do Estatuto, e essa é uma dica de memorização muito boa, eles são apurados por meio de ação penal pública incondicionada, tá bem? Então nós temos aqui, ó, todos os delitos, todos eles, a regra é que seja ação penal pública incondicionada. Então, vale para todos, não tem nenhuma exceção. Show de bola? Então, no seu material eu destaquei que os crimes elencados no Estatuto da Pessoa Idosa, eles apuram-se necessariamente mediante ação penal pública incondicionada, ainda que o delito seja cometido por algum familiar. Ok? Aí no artigo 94, ainda pensando em umas disposições gerais com relação a essa parte penal, é importante eu mencionar para você que o artigo 94, ele diz que aos crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099 de 95 e subsidiariamente, no que couber, as regras do Código Penal e do Código de Processo Penal. Essa informação aqui ela é muito importante porque a ideia aqui é que se confira maior celeridade no curso dessa ação penal. Então que a gente consiga resolver aquele conflito social, esclarecer aquele crime e eventualmente punir o ofensor de maneira mais rápida, tá bem? Por isso que aqui eu estou fugindo à regra dos juizados especiais. Porque se você olhar na 9.099, para se aplicar o rito sumaríssimo, eu tenho que estar diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Lembra que uma infração de menor potencial ofensivo é aquela que abarca qualquer contravenção e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. O Estatuto da Pessoa Idosa fala em 4 anos aplicar o rito sumaríssimo. Entendeu? Mas aí você pode ficar com uma dúvida. Tá, professor, mas eu aplico o rito sumaríssimo e também aplico todos os institutos despenalizadores? Transação penal, suspensão condicional do processo, aplico todo o pacotão lá? Não, cuidado. Inclusive, essa é a decisão do Supremo Tribunal Federal que eu quero destacar para você agora, que é super importante. Veja aí comigo, ó. O STF ele julgou parcialmente procedente uma ADI, que é a número 3096, para dar interpretação conforme a Constituição, no sentido de aplicar-se aos crimes do Estatuto da Pessoa Idosa apenas o rito sumaríssimo, não se permitindo a aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e interpretação benéfica ao autor do crime cuja vítima seja pessoa idosa, tá? Então, repara que a única coisa que a gente está transportando lá da 9.099, flexibilizando a regra, é o rito. Os outros benefícios lá, como transação, que só cabe quando for infração de menor potencial ofensivo, ou até mesmo suspensão condicional do processo, aquilo para ser aplicado tem que se observar claramente aqueles requisitos da 9.099, tá? O que o Estatuto está importando aqui, flexibilizando tudo, é o rito, justamente para a gente ganhar maior celeridade no processo em que se apura um crime, por exemplo, praticado contra a pessoa idosa, tá? Então, olha só, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, ficou definido o seguinte, artigo 94 do Estatuto, interpretação conforme a Constituição do Brasil, com redução de texto para suprimir a expressão do Código Penal e a aplicação do procedimento sumaríssimo previsto na 9.099. Benefício da pessoa idosa com a celeridade processual, impossibilidade de aplicação de quaisquer medidas despenalizadoras e de interpretação benéfica ao autor do crime. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição do Brasil, com redução de texto ao artigo 94 do Estatuto da Pessoa Idosa. Em resumo, quais foram as consequências então a partir desse julgamento? O que você tem que saber? Vamos lá. Primeira consequência. Hoje, afasta-se o rito sumário e adota-se o sumaríssimo após o oferecimento da denúncia nas infrações que tenham pena maior que 2 anos e inferior a 4 anos.
Então, se eu estiver falando ali dos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa, que não se amoldem ao conceito de infração de menor potencial ofensivo, mas a pena máxima não seja superior a 4, eu aplico o rito sumaríssimo, não o sumário, que seria pela regra do Código de Processo Penal, entendeu? Então aqui, ó, resumidamente, vou repetir de novo, o que o artigo 94, compatibilizado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, hoje estabelece é que, para esses delitos aqui, ó, a gente vai adotar o rito sumaríssimo, tá bem? Por quê? Porque eu quero julgar mais rápido, ganhar celeridade, certo? E aí uma outra consequência aqui dessa decisão do STF, compatibilizando ali interpretação conforme a Constituição do artigo 94. Afasta-se o rito ordinário e aplica-se o rito sumaríssimo quando a pena máxima do crime for igual a 4 anos. Somente se a pena máxima for superior a 4 anos é que a gente adota o rito ordinário, tá bem? Por quê? Porque se for até 4 anos e o crime for previsto no Estatuto da Pessoa Idosa, nós vamos adotar o rito sumaríssimo, que é da Lei 9.099, que é aquele rito muito mais célere, certo? E a última conclusão, se a pena máxima não supera 2 anos, são aplicáveis todos os benefícios da 9.099 e não apenas o rito sumaríssimo, por serem consideradas infrações de menor potencial ofensivo, tá bem? Então toma muito cuidado. Ah, professor, então dá para aplicar os benefícios da 9.099? Dá para falar em transação penal, por exemplo? Dá, mas desde que esse crime praticado contra a pessoa idosa se amolde ao conceito de infração de menor potencial ofensivo, que eu vou registrar aqui no quadro para você. Olha só, o que é uma infração de menor potencial ofensivo. Infração de menor potencial ofensivo abarca todas as contravenções penais e todos os crimes cuja pena máxima, cuja a pena máxima não seja superior a 2 anos. Não seja superior a 2 anos. Ok? Isso é infração de menor potencial ofensivo. Isso aqui é que vai autorizar a aplicação do rito sumaríssimo, dos benefícios lá da 9.099 e tudo mais, tá bem? Agora, o que eu tô falando ali no artigo 94 do Estatuto do Idoso? Que o rito da 9.099, que é o rito sumaríssimo, se aplica aos crimes aqui do Estatuto se a pena não for superior a 4. Então eu tô flexibilizando, né? Querendo aqui ou não, a gente está deixando de lado o rito sumário e aplicando o rito mais breve. Ah, professor, mas e se a infração daí tiver pena máxima superior a 4? Aí sim eu aplico o ordinário. E um outro ponto que seria polêmico. Ah, mas já que a gente importou lá da 9.099 o rito sumaríssimo, flexibilizando o teto, deixando de ser 2 e elevando para 4, então os benefícios desses penalizadores também a gente flexibiliza? Não, tá? Para aplicar aqueles benefícios, como a transação penal do artigo 76 da 9.099, eu tenho que observar esse conceito aqui, tá bem? Para aplicar a suspensão condicional do processo, eu tenho que observar ainda aqueles requisitos lá do artigo 89, como por exemplo, pena mínima igual ou inferior a 1 ano, beleza? Então, essas são as nossas conclusões que são extremamente importantes. Outro ponto, é importante salientar ainda que nas disposições finais do Estatuto da Pessoa Idosa, lá do artigo 110 até o artigo 113, o legislador determinou modificações no Código Penal e em outras leis penais, a fim de tornar mais grave a pena quando cometida contra a pessoa idosa a infração penal. Então aqui eu vou te mostrar algumas alterações que nós tivemos, né, na legislação como exemplo de tratamento mais rigoroso
de quem atenta contra pessoa idosa. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Olha só, olha o primeiro exemplo. O fato de o delito ser cometido contra a pessoa maior de 60 anos passou a constituir agravante genérica, exceto se tal circunstância constituir elementar, qualificadora ou causa de aumento de pena do próprio delito. Ah, e aqui uma observação. Eu estou falando de uma agravante genérica prevista no Código Penal. Então, se você tiver um crime praticado ali pelo agente e é um crime vinculado ao Código Penal, se for contra a pessoa idosa, eu vou agravar a pena. Entendeu? Ah, pratiquei um roubo contra a pessoa idosa. Vou aplicar essa agravante. Professor, e se eu tiver praticado um crime do Estatuto do Idoso? Eu aplico essa agravante genérica do Código Penal? Cuidado, por que não? Porque daí vai ser elementar, né? Porque os crimes aqui do Estatuto da Pessoa Idosa já tem isso no DNA deles, entendeu? Inclusive essa observação eu vou deixar aqui cristalizada daqui a pouquinho, certo? Nos crimes de homicídio doloso e lesão corporal dolosa, a pena passou a ser aumentada em 1/3 se a vítima ela é maior de 60 anos. Então nós tivemos aqui também um recrudescimento, uma causa de aumento específico ao homicídio doloso e à lesão corporal dolosa. No crime de abandono de incapaz, a pena passou a ser aumentada em 1/3 se a vítima é maior de 60 anos. O crime de injúria tornou-se qualificado se a ofensa for relacionada à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. E nesse caso não basta que a pessoa ofenda nesse caso não basta que a pessoa ofendida seja idosa. É necessário que a ofensa ela seja relacionada a esse fato. Entendeu? Então no momento da injúria ali, da atribuição da qualidade negativa, essa qualidade negativa, esse xingamento, por exemplo, tem que ser vinculada à pessoa idosa, tá bem? Nos crimes de calúnia e de difamação, a pena será aumentada de 1/3 se a ofensa for contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, nos termos do artigo 141, inciso 4º do Código Penal. E posteriormente, em razão da aprovação da Lei 14.344, tal dispositivo do Código Penal foi alterado para abranger também a injúria, desde que não se trate da qualificadora do parágrafo 3º do artigo 140. Se a injúria, ou seja, ela for contra a pessoa idosa, mas não relacionada especificamente com essa condição, aí você aplica essa causa de aumento. Beleza? O crime de sequestro ou cárcere privado, ele passou a ser qualificado se a vítima ela for maior de 60 anos. Isso também foi uma alteração promovida lá no Código Penal. O delito de extorsão mediante sequestro, ele também passou a ser qualificado, ganhou um novo mínimo e um máximo, no caso da vítima maior de 60 anos. O crime de abandono material, ele sofreu alteração em sua descrição típica, passando a admitir como sujeito passivo os ascendentes maiores de 60 anos. A contravenção de vias de fato, ela passou a ter a pena aumentada de 1/3 até metade, se você tiver ali uma vítima maior de 60 anos. Tá lá, artigo 21 da Lei de Contravenções, Decreto-Lei 3.688. O delito de tortura também tem uma pena mais severa. Passou a ter a pena aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima for maior de 60 anos. E não para por aí. Não para por aí. Além daquelas alterações lá, eu ainda consigo destacar para você alguns outros pontos. Esse aqui é um ponto, por curiosidade, interessante, que foi o artigo 113. O que aconteceu? Ele modificou o artigo 18, inciso 3º da antiga lei de drogas, antiga lei de tóxicos, passando a prever um aumento da pena de 1/3 a 2/3 se o tráfico de drogas ele visar pessoa maior de 60 anos. Só que essa lei ela foi revogada pela atual lei de drogas, que é a 11.343, e essa nova lei de drogas, nova bem entre aspas, né, porque a gente estuda ela já tem um tempo, ela não repetiu a referida causa de aumento de pena relacionada à pessoa idosa como destinatária. Então, essa causa de aumento ela deixou de existir, Então a nova lei, não que seja mais branda, tá?
A gente aqui só não tem essa causa de aumento de pena, beleza? Outras alterações aqui, ó, 2015, 2021, lá no estelionato. Olha que interessante. A Lei 13.228 de 2015 acrescentou o parágrafo 4º no artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que a pena do estelionato deve ser aplicada em dobro se a vítima for pessoa idosa. Só que hoje não é só isso, tá? Essa majorante, ela aplica-se a todas as figuras do estelionato e não somente a modalidade do caput, conhecida como estelionato comum. Só que em 2021, essa lei aqui, ó, 14.155, ela alterou a redação do dispositivo, passando a estabelecer um aumento que vai de 1/3 ao dobro. Então, meu ponto de partida fica um pouco mais baixo aqui a partir de 2021. Se o crime de estelionato é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Então, atualmente, portanto, o aumento ele é variável e o texto legal ele determina que o quantum de aumento ele deve estar relacionado com o montante de prejuízo provocado a essa pessoa idosa, ou seja, que tenha 60 ou mais anos de idade. Tudo bem? Então, o juiz agora trabalha com essa variável e este é o dispositivo que está em vigor hoje, tá? Então, de 1/3 ao dobro como causa de aumento de pena no estelionato praticado contra a pessoa idosa, tá? Não é igual antigamente ali, 2015, 2016, que era dobro. Não, agora é de 1/3 ao dobro. Inclusive, isso eu já vi cair várias vezes em prova, tá? Muito cuidado, porque isso aqui eu já vi ser questionado várias vezes, inclusive essa redação aqui mais recente, tudo bem? Vou até aqui destacar para você, ó, que esse ponto é questão de prova. Questão de prova. Maravilha? E ó, muito cuidado, só para eu ter certeza aqui que você não vai cair em alguma pegadinha, que o pacote anticrime, ele mexeu também ali em vários dispositivos, né? Especialmente do Código Penal. E quando a gente fala em estelionato, a ação penal ela mudou. Hoje o estelionato ele é processado via de regra por meio de ação penal pública condicionada, não é? Só que lá no Código Penal, no parágrafo 5º do artigo 171, você tem exceções, onde a ação penal pública ela é incondicionada. Toma muito cuidado, porque não é quando a vítima é pessoa idosa que é pública incondicionada. Lá, a hipótese que está se referindo é maior de 70 anos. E isso pode ser uma pegadinha muito foda na tua prova, tá bem? Então toma cuidado, ó. Dá um pause nesse vídeo aqui e abre o Código Penal e digita assim, ó, 171 e vai no parágrafo 5º. No parágrafo 5º você vai encontrar as exceções à regra. A regra é que estelionato é processado por meio de ação penal pública condicionada. Quando será incondicionada? Aí vem a lista de hipóteses e você vai ter lá maior de 70 anos, se referindo à vítima. Cuidado, tá? Porque não é pessoa idosa. Se na prova está pessoa idosa, ação penal pública incondicionada no estelionato vai estar errado. Porque é mais que 70 lá no Código Penal. Então, cuidado com esse detalhezinho aí que eu acabei de chamar a atenção. Com isso, mais um ponto que eu gostaria de destacar para você, que eu inclusive já falei verbalmente, mas aqui estou te apresentando na tela para você anotar. Se eu estou falando da agravante genérica do artigo 61, inciso 2º, a linha H do Código Penal, toma cuidado porque essa agravante ela não se aplica aos crimes aqui previstos que a gente vai estudar, tá? Ela não se aplica porque eles são específicos de pessoa idosa. Então, pessoa idosa ser vítima desses delitos do Estatuto é elementar. Então, não dá para aplicar a agravante, senão a gente teria aqui um nítido bis in idem. Inclusive, aqui o legislador já para fixar a pena, ele já considerou um grau de reprovação maior de você já estar praticando contra uma pessoa idosa o crime. Beleza? Então, muito cuidado que a agravante genérica do Código Penal, ela não se aplica aos crimes previstos aqui no Estatuto da Pessoa Idosa. Aquela agravante, ela se aplica aos crimes previstos no Código Penal, lá na parte especial,
ou em outros diplomas legislativos, com exceção desse aqui que a gente está estudando. Ok? Então, muito cuidado com essa informação. Com isso, a gente já pode e já estamos habilitados para ingressar nos crimes em espécie. Então, a gente vai dar um salto no Estatuto da Pessoa Idosa. Nós vamos lá para o título 6, para o capítulo 2, onde nós encontramos descritos os crimes que afetam os direitos das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, tá bem? Que é a pessoa idosa. Bora lá então. Discriminação de idoso, já começamos então com o artigo 96. Na letra da lei, essa é a redação do crime. O que a gente vai fazer a partir de agora? A partir de agora, nós vamos fazer a análise do texto de lei. Então, a metodologia vai ser ler o texto de lei. Eu já vou destacar para você, eventualmente, uma questão, letra de lei pode cobrar tal tópico, tal ponto pode haver um trocadilho. Então, nós já vamos destacar isso. Então, esteja aí com a legislação aberta, certo? Com o nosso material de apoio aberto. E eu vou pontuar para você aquela análise doutrinária que a gente sempre faz quando estuda delitos em espécie. Como, por exemplo, a gente vai detalhar aqui qual que é o bem e o interesse em jogo, quem que é sujeito ativo desse crime, quem que é sujeito passivo. A gente vai ver que na grande maioria dos crimes aqui vai ser a pessoa idosa. Quando que esse crime se consuma, qual que é o tipo objetivo, qual que é o elemento subjetivo, será que ele admite tentativa, ação penal, eventual excludente. Lembrando que também com relação à ação penal já te dei uma informação muito importante, que todos os crimes aqui, a gente vai ver que eles são processados e julgados por meio de ação penal pública e incondicionada. Fica fácil de memorizar, certo? Então vem aqui comigo, ó. Primeiro delito, a doutrina vai chamar de discriminação de idoso, ou a gente pode chamar também de discriminação de pessoa idosa, tá? Então a gente pode chamar discriminação de pessoa idosa. Claro, já ajustando aqui a nossa nomenclatura, a reforma que tivemos no ano de 2022, beleza? Vamos lá então. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio o instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. A pena é de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Então você já percebe aqui comigo que esse delito de discriminação de pessoa idosa trata-se de uma infração de menor potencial ofensivo, né? Aqui eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo, justamente porque o máximo não é superior a 2 anos. Então, por exemplo, dá para aplicar aqui os benefícios da 9.099? Dá. Aplica-se o rito sumaríssimo, mas dá para aplicar também os benefícios da 9.099 se presentes, né? Por exemplo, lá o que você encontra no artigo 76 da lei, onde você tem a famosa transação penal, certo? Na mesma pena incorre quem desdenha, humilha ou menospreza ou discrimina a pessoa idosa por qualquer motivo. A pena também pode ser aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sobre os cuidados ou responsabilidade do agente. Então, uma causa de aumento aqui bem importante. E não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Então, muito cuidado. Na letra da lei, o que merece mais a sua atenção? Primeiro, a hipótese da causa de aumento. Isso aqui tem que ter atenção, então a pena é majorada nessa hipótese. E uma hipótese de exclusão do crime. No caso, aqui mencionado de superendividamento, tá? Então, principalmente na letra da lei, eu quero te destacar esses 2 pontos em amarelo, certo? Olhando agora para a análise detalhada do dispositivo, qual que é o bem e o interesse em jogo aqui? Qual que é a preocupação do legislador? Qual que é o bem jurídico aqui que a gente está preocupado em tutelar? Aqui é o direito das pessoas idosas de ter acesso a operações bancárias, meios de transportes,
e outros, né? Nós temos aqui como sujeito ativo qualquer pessoa. Perceba que o tipo penal ele não exige nenhuma característica especial por parte do sujeito ativo. Qualquer um pode discriminar pessoa idosa, entendeu? Nos termos ali previstos no artigo 96. A pena, todavia, ela vai ser aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Aí, uma causa de aumento de pena, pensando no âmbito da dosimetria da pena, naquele critério trifásico do cálculo da pena privativa de liberdade, esse 1/3 incide na terceira fase, né? Porque na primeira fase a gente estuda as circunstâncias judiciais, na segunda fase agravantes e atenuantes e na terceira fase causas de aumento e causas de diminuição de pena. Pensando aqui em aplicação no âmbito da dosimetria, lá no bojo da sentença condenatória. Quem é a vítima? Fácil. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, idosos ou pessoa idosa, de uma forma mais moderna. A conduta típica, o núcleo aqui é discriminar. Discriminar, no sentido de impedir ou dificultar, por qualquer razão, o acesso da pessoa idosa ao quê? A operações bancárias. Vamos a alguns exemplos. O que seria operações bancárias aqui? Bom, abertura de uma conta corrente, realização de uma aplicação financeira, ou resgate da aplicação financeira, uso do caixa eletrônico e assim por diante. Outro meio de discriminação, impedir ou dificultar o acesso dessa pessoa ao transporte, como de ônibus, de avião, de trem, de metrô, ao direito de contratar, ou seja, de realizar compras ou vendas, contratos de locação e assim por diante, ou qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania. E aqui aparece uma fórmula genérica, né, que a gente consegue contemplar outras formas de discriminação que podem ocorrer sem sombra de dúvida, certo? Esse delito só se aperfeiçoa a razão da discriminação, se a razão da discriminação ela for a idade da vítima, tá bem? Se for outro motivo, não, tá? Tem que ser porque a pessoa é idosa, tem mais de 60 anos. Senão a discriminação não está caracterizada, daí pode caracterizar outro crime, né? Ah, se for em razão da cor, por exemplo, professor, opa, aí, meu amigo, aí a gente já pode ir lá para a lei antirracismo, né? Assim, se o sujeito deixa de contratar com pessoa idosa por verificar, por exemplo, que ela não está em gozo de pleno das suas faculdades mentais, não existe também infração penal. Claro, porque daí a gente não vai estar diante de um sujeito ali que é completamente capaz de praticar os atos da vida civil. Então, claro que você pode dizer não para uma pessoa dessa, tá? Claro, então isso aqui você não erraria na prova, né? Pelo seu conhecimento aí ordinário, né? Do senso comum. Perfeito? A questão é você discriminar pelo fato dela ser uma pessoa idosa. Esse que é o grande X da questão. Quando que esse crime vai se consumar? Vai se consumar com a efetiva discriminação, independentemente se acontecer algum resultado. A tentativa ela é teoricamente possível, já que a gente está diante de uma infração plurissubsistente, então nós podemos fragmentar os atos executórios, entendeu? E a ação penal, nesse caso, ela é pública e incondicionada, conforme a gente já mencionou. Mas um ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é com relação a excludente, tá? Olha só, o parágrafo 3º, ele foi inserido em 2021 e ele diz que não há crime se a negativa do crédito ela for motivada por superendividamento da pessoa idosa. Esse dispositivo é redundante na medida em que o tipo penal somente permite o enquadramento do crime quando a razão da discriminação for a idade da vítima. Assim, se o motivo for superendividamento ou qualquer outro que não seja a idade, a gente não tem crime. Mas o legislador veio com essa preocupação, né? Meio que de blindar a responsabilidade penal, né? Porque evitar, né, que, por exemplo, uma pessoa que negou um crédito a uma pessoa idosa, a idoso chegue lá, embora ele esteja superendividado, ele aponte, não, é porque ele não quis me dar o crédito porque eu já tenho idade avançada, eu sou idoso e tudo mais, entendeu? Que é uma forma de
ser redundante justamente para deixar claro que não é para punir qualquer outra forma de negativa de acesso à operação financeira que não seja vinculada à idade, tá bem? Então, essa aqui foi a preocupação de inserir essa excludente. Pode aparecer ali na sua prova essa questão do superendividamento? Claro que pode, você vai assinalar que isso exclui, né? Se, por exemplo, negou a operação justificando que, essa pessoa é superendividada, aqui não tem nada a ver com a idade, porque poderia negar a operação para uma pessoa que tem ali 18, que tenha 20, 30, 40, 50 anos, entendeu? Então, perfeita essa excludente aqui. E você tem figuras equiparadas também, né? No parágrafo 1º. Então, de acordo com o parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar ou menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. Considerando que o próprio Estatuto da Pessoa Idosa agravou as penas dos crimes de injúria, de difamação e calúnia, resta evidente que tais figuras equiparadas, elas não se confundem com os crimes contra a honra mencionados. Então, por exemplo, comete o crime quem fizer brincadeiras de mau gosto a fim de humilhar o idoso. Quem o humilhar em face de alguma dificuldade, por exemplo, de subir a escada, de descer do veículo, quem não o atender em algum estabelecimento, quem não permitir que realize alguma atividade em razão da idade, como, por exemplo, se inscrever em uma competição, por exemplo, entendeu? Então, esse é o ponto aqui da figura equiparada. É isso que está sendo punido ali. E a ação penal, como eu já disse para você mais de uma vez, adivinha? Público incondicionado. Beleza? Então, essa é a nossa primeira figura, a discriminação de pessoa idosa. Vamos para a próxima? A próxima vai ser uma figura omissiva. Olha só, artigo 97. Um crime aqui específico também. Veja, deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro à autoridade pública. A pena aqui ela é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ou seja, aqui nós estamos diante também de uma infração de menor potencial ofensivo. Agora eu vou mencionar aqui para você o artigo 61 da 9.099, que é o artigo que traz essa definição que eu coloquei aqui na nossa lousa física. Tudo bem? Então, infração de menor potencial ofensivo, dá para cogitar os institutos despenalizadores da 9.099. E a pena é aumentada de metade. Se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, lesão grave, e você tem triplicada, se resulta em morte. Cuidado porque esse quantum aqui de aumento pode cair na sua prova, tá? Então é o ponto na letra da lei que eu te chamo mais atenção. Metade para um resultado da lesão grave e o triplo para a morte. E repara aqui comigo que essa majorante aqui, tanto uma como a outra, são hipóteses pré-terdolosas, porque o agente ele não deseja diretamente esse resultado mais gravoso. Então eu tenho um dolo no antecedente, na conduta do 97 caput, e culpa na lesão grave ou culpa na morte. Por isso que eu estou falando de hipótese pré-terdolosa, que tem dolo no início, culpa no resultado. Beleza? Cuidado então com isso, tá? Qual que é o bem jurídico em jogo aqui? Bom, o bem jurídico que está em jogo aqui, é a preservação da vida e da saúde das pessoas idosas e a consagração do dever de assistência mútua e solidariedade entre as pessoas. O sujeito ativo vai ser qualquer pessoa, então é correto afirmar que a gente pode classificar esse crime como um crime comum. Trata-se de um exemplo de crime comum. A vítima vai ser pessoa idosa, ou seja, quem tem 60 ou mais. E a conduta? O crime ele pode ocorrer de 3 maneiras. Então nós temos ali 3 tipos de comportamento. Primeiro,
falta de assistência imediata. Então verifica-se quando o agente pode prestar socorro pessoalmente e não faz. Então, por exemplo, alguém vê uma pessoa idosa se afogando e sabendo nadar, nada faz para salvá-la, de propósito. Essa modalidade só se configura nos termos da lei quando a prestação do socorro não põe em risco a vida ou a incolumidade física dessa pessoa, tá? Que vai ser a socorrista. Que, em verdade, não precisa realizar atos heróicos dos quais pode decorrer a sua própria morte. Convém lembrar, contudo, que certas profissões, como a de bombeiros, trazem um dever inerente à profissão, né? Um dever de enfrentar essa situação de perigo. E os agentes somente não responderão pela omissão de socorro quando o risco for efetivamente consistente. Se a prestação de socorro implicar em produção de risco à terceira pessoa, a omissão também não constitui crime. A outra parte aqui que eu tenho de punição vai ser a omissão que toca a falta de assistência imediata. Que hipótese que é essa, professor? Aqui dá-se quando o agente, não podendo prestar socorro pessoalmente, ele deixa de solicitar auxílio às autoridades públicas quando havia meios para tanto. Então, por exemplo, você repara no exemplo anterior que a gente mencionou. Se a pessoa não souber nadar, ela tem que providenciar ali ajuda, liga para alguém, né? Então, deveria procurar noticiar o afogamento a qualquer agente da autoridade para que essa providenciasse o salvamento, né? Liga para os bombeiros, liga para a polícia, né? Corre atrás de alguém para ajudar, já que eu não sei nadar. Não fazendo, incorre na figura prevista na parte final do 97. Para evitar a responsabilização penal, o agente ele deve acionar de imediato as autoridades. Exatamente como ocorre na omissão de socorro, né? Lá do Código Penal, mas aqui é uma omissão específica, onde a vítima é a pessoa idosa. A lei ela não confere duas opções ao agente. Assim, se for possível a ele prestar socorro, só se eximirá da responsabilidade penal se o fizer. Caso opte por acionar as autoridades, retardando o socorro, que já poderia ter sido prestado pessoalmente, ele responde pelo crime, tá? Não tem para onde correr. E a última hipótese é se o agente ele recusa, retarda ou dificulta a assistência à saúde da pessoa idosa, sem justa causa. É o caso, por exemplo, de médicos que deixam atender idosos feridos ou funcionários de hospitais que demoram em lhe dar atendimento ou providenciar a sua remoção para o lugar adequado ao atendimento. Então aqui pode figurar no banco dos réus como autor desse crime um médico, por exemplo, ou até mesmo enfermeiros, tá? Então funcionários em gerais de hospitais. Ok? Lembrando que, eu tô falando aqui sem justa causa, tá? Sem justa causa. Ah, professor, mas era uma hipótese que chegou lá, né, num hospital que estava superlotado, tinha uma criança na frente para ser atendida, ok, justificou. Agora, se não tiver justificativa, tem um crime. Quando que se consuma? Como é um crime omissivo, nós estamos diante de um ato, né, que não pode ser fracionado. Então, se o agente deixou de fazer o que a norma manda ali, nós já temos o crime consumado, independentemente da produção de qualquer resultado. Também não admite tentativa, né? Porque aqui a classificação não é de plurissubsistente, e sim de unissubsistente, porque ou a gente presta socorro, ou ele não presta. Entendeu? Ou ele realiza o comportamento, e aí não tem responsabilidade penal, ou ele deixa de, e aí tem responsabilidade penal. Então não tem meio termo, não tem ali ingressou na execução, circunstância alheia à vontade. Certo? Então tentativa é incompatível, justamente porque a gente está diante de um crime classificado como crime omissivo próprio ou omissivo puro, seria o sinônimo aqui. E a causa de aumento? De acordo com o parágrafo único, a pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e é triplicada se resultar em morte. Como eu já disse para você, a hipótese aqui ela é préter dolosa. Tá bem? Por quê? Porque eu tenho dolo com relação ao 97 e culpa com relação ao resultado, lesão grave ou morte. Porque se eu quisesse desde o início matar a pessoa idosa, aí eu estaria diante de homicídio, tá? Aí eu estaria diante de homicídio.
ou, na hipótese, estaria diante de lesão. Aí a gente vai lá para o Código Penal. Fechou? Então, o resultado aqui decorre a título de culpa. E a ação penal, como todos os delitos, aqui previstos, é pública e incondicionada. Então, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, tá? O delegado pode instaurar um inquérito policial, ainda que inexista representação por parte da vítima. Então, o Estado, tomando conhecimento, já pode deflagrar ali a operação, a investigação, já pode, munido de elementos que demonstrem a materialidade e indício de autoria, já formular a peça acusatória e tocar o barco para punir esse sujeito, esse ofensor aqui. Beleza? Abandono de idoso, terceira figura típica que aparece ali no estatuto. Abandono de idoso, ou a gente pode, chamar, provavelmente sua prova já vai chamar, de pessoa idosa. Pessoa idosa. Então, abandono de pessoa idosa, Estou colocando essa observação aqui, certo? Justamente já para adequar a nova terminologia. Se você for escrever, a minha recomendação é adote a terminologia de 2022, que é mais rigorosa, mais fina. Tudo bem? Pessoa idosa. Vamos lá. Artigo 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. A detenção aqui é de 3 meses a 3 anos e multa. Ou seja, aqui, por exemplo, já não cabe transação penal, mas o rito é sumaríssimo, entendeu? Aqui entra bem naquele ponto que a gente estava debatendo no início da nossa aula. Aqui a gente adota o rito sumaríssimo, embora não seja infração de menor potencial ofensivo. Mas cogitar nesse caso, por exemplo, transação penal, não dá, porque o máximo já passou de 2 anos. Entendeu? Aqui já não entra no conceito de infração de menor potencial ofensivo, que já é de médio potencial ofensivo. Tá bem? Vamos lá. Abandonar. Abandonar nos traduz o que aqui quando eu penso em bem jurídico tutelado? A vida ou saúde dessas pessoas idosas. Quem pode praticar esse crime? Aqui, somente as pessoas que têm o dever de cuidado, guarda ou vigilância com relação a essa pessoa idosa. Sujeito passivo. As pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E a conduta? Bom, aqui a gente tem que dividir em algumas partes, Nós temos aqui, uma primeira parte e uma segunda parte. A primeira parte, a primeira conduta, tipifica ali abandonar a pessoa idosa em hospital, casa de saúde ou entidade de longa permanência ou congênere. A hipótese aqui é de que o idoso que é deixado em hospitais, em casas de saúde e que, por já não se encontrar em pleno gozo de sua capacidade mental ou física, não possui condições de deixar o local sozinho, de modo que lá permanece por longo período. O idoso não necessita apenas de alguém que pague por essa estadia. Precisa também do amparo, do interesse, do carinho, de visitas de seus familiares, que caso não o façam, incorrem no delito que a gente está examinando. Trata-se aqui de abandono afetivo, tá bem? Trata-se aqui de um abandono afetivo. Simplesmente abandonou numa casa de saúde a pessoa. Tá? Muito triste isso, É um crime, assim, muito triste. E na segunda parte? Na segunda parte do dispositivo, a ideia é punir quem deixa de prover as necessidades básicas da pessoa idosa. Alimentação, higiene, medicação. Quando obrigado por lei ou mandado. Dependendo da forma como ocorra, a conduta poderá ser considerada como crime de maus tratos contra a pessoa idosa, que é o 99 do Estatuto. Caso a omissão exponha a perigo à vida ou à saúde dessa vítima. E se a vítima for ascendente inválido, estará configurado o crime de abandono material do 244 do Código Penal, que possui uma pena até maior.
Se quem deixa de prestar assistência é o cônjuge, companheiro, curador, daí configura o crime que a gente está examinando, tudo bem? Então só cuidado aí com essa observação do artigo 244 do Código Penal. Show de bola? O elemento subjetivo. Embora eu não tenha mencionado até nos delitos anteriores, né? Todos os crimes aqui são dolosos, tá? A gente tem que lembrar que, ó, a gente só pune a culpa quando ela consta expressa no texto de lei. Então, esse crime é doloso. Os demais anteriores também são crimes dolosos, tá? Então, o dolo aqui aparece de maneira implícita. Então, é o dolo consistente aqui na vontade ou de abandonar ou de deixar de prover as necessidades básicas da pessoa idosa. Então, o sujeito ele tem conhecimento disso, sabe o que está fazendo, tá? Então, é um crime aqui punido na forma dolosa. A consumação, ela se dá com o abandono por tempo juridicamente relevante, a ser apreciado no caso concreto, e a gente está diante de um crime omissivo próprio. Se é um crime omissivo próprio, isso é incompatível daí com a tentativa, né? Porque ou a gente realiza o comportamento, presta assistência, não abandona, ou ele abandona, e aí está caracterizada a infração penal. Então, justamente por ser unissubsistente, a gente tem uma hipótese de inadmissibilidade, tá? Justamente por ser crime omissivo próprio e por via de consequência que também pode ser classificado como crime unissubsistente, a tentativa ela não é compatível, beleza? Unissubsistente, deixa eu escrever mais bonitinho aqui. Subsistente. Ok? Ação penal, como todos os demais, a gente já memorizou isso, pública incondicionada. Maus tratos contra idoso. Próxima infração penal. Vamos lá. Aqui nessa infração penal, nós já vamos ter aqui um comportamento típico um pouco diferente. Veja, expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes, ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. A pena de detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Opa, aqui é uma infração de menor potencial ofensivo, né? Aqui, infração de menor potencial ofensivo, se amolda ao 61 da 9.099. Então, aqui dá para cogitar os benefícios da 9.099, além do rito sumaríssimo. Beleza? Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal grave, aí nós temos uma qualificadora, porque o crime ele passa a ser punido com uma reclusão de 1 a 4 anos, ou seja, deixa de se admitir ali os benefícios da 9.099, né? Aqui a pena já fica muito mais elevada. E se dessa hipótese nós temos resultado morte, aí é de 4 a 12 anos. E isso aqui, ó, são hipóteses pré-terdolosas, tá? Pré-terdolosas. Ou seja, isso aqui decorre a título de culpa, esse resultado agravador aqui. A gente não quer isso desde o início. Beleza? Igual eu comentei numa figura anteriormente. Vamos lá. Qual que é o bem ou interesse tutelado aqui? Aqui a ideia é de preservar a vida, bem como a saúde da pessoa idosa. Isso que está em jogo. Quem que pode praticar esse crime? Esse crime ele pode ser praticado por qualquer pessoa, salvo na hipótese de cuidados indispensáveis em relação a qual o texto legal exige a obrigação de prestação desses cuidados pelo agente. Então, a gente pode classificar aqui como crime comum. Trata-se de um crime comum. Vítima, pessoa idosa, claro. E a conduta? A conduta aqui consiste em expor a vida ou a saúde de pessoa idosa a perigo por meio de uma das condutas ali elencadas, né? Trata-se de um crime de ação vinculada,
cuja caracterização ela depende da ocorrência de uma das situações especificadas no texto. Quais seriam essas situações? Aqui eu dividi com você, né? Nós teríamos aqui 3 situações, então cuidado. Primeiro, privar a vítima de alimentos ou cuidados indispensáveis, essa seria uma primeira conduta. Então aqui eu esclareço para você que a privação de alimentos pode ser relativa ou absoluta, pode ser parcial ou total. Basta a privação relativa para a caracterização do ilícito, isso é muito importante, tá? Cuidado que isso aqui é pegadinha de prova. Se a prova falar exige que seja uma privação de alimentos absoluta, errado. Se for relativa já está configurado. É evidente ainda que no caso de privação absoluta somente existirá maus tratos se o agente deixar de alimentar a vítima apenas por um certo tempo, expondo a situação de perigo, já que se houver intenção homicida, aí a gente vai, claro, trabalhar com homicídio. Então, olha só, o sujeito cortou os alimentos justamente para matar a pessoa idosa. Pô, aqui eu tô com ânimo necande. Então, eu tô diante de uma hipótese de intenção de matar. O crime é de homicídio, não esse aqui. Ah, professor, mas resultou a título de culpa. Aí sim, aí eu trabalho com a modalidade aqui qualificada, certo? Porque daí é uma forma pré-dolosa. Mas se tiver o dolo de matar desde o início, aí você vai trabalhar com 121 do Código Penal, homicídio mesmo, tá bem? E claro, pô, qualificado, né? Imagina matar pessoa de fome. Nossa! Cuidados indispensáveis, aqueles necessários à preservação da vida e da saúde, também se enquadram ali. Nessa modalidade é necessário que o sujeito ativo seja a pessoa obrigada a prestar referidos cuidados, como o filho, por exemplo. Sujeitar a vítima a trabalhos excessivos e inadequados é a segunda modalidade que nós temos. Trabalho excessivo é aquele que produz fadiga acima do normal, em face do grande volume. E essa análise ela deve ser ali feita em confronto com o tipo físico da vítima, tá? Caso a caso, aqui não dá para pegar e generalizar, vou ter que analisar o caso concreto, a estrutura física da vítima e tudo mais. E trabalho inadequado, por sua vez, é aquele que é impróprio, né? Inconveniente, considerando a faixa etária da vítima. E a última hipótese ali que nós temos de conduta é de sujeitar a vítima a condições desumanas ou degradantes. Por exemplo, manter ela em ambientes sujos, mal iluminados, frios ou muito quentes, amarrada e assim por diante, né? Terrível isso, terrível. E por fim eu te trago uma observação aqui nessa análise do tipo objetivo da conduta. Se o meio empregado é ainda mais gravoso e expõe a vítima a um intenso sofrimento físico ou mental, a gente pode falar em tortura, tá bem? Então toma muito cuidado, esse maus tratos ele pode sim se converter numa tortura. Se, por exemplo, o sofrimento provocado à vítima ele é atroz, ele é extremamente desnecessário, muito grave, né? Bate na vítima, por exemplo, né? Tortura a vítima, emprega alguma técnica de tortura, certo? Além de deixar ela amarrada, chicoteia, bate com vara. Então, assim, a depender do caso, a gente pode sair dessa figura aqui, que é uma infração de menor potencial ofensivo, e até ir para uma sanção muito mais pesada, que é a prevista lá na lei de tortura, na 9455, tá bem? Com a pena agravada pelo fato da vítima daí ser idosa, lá na lei de tortura. Beleza? Cuidado com isso, então. Quando que esse crime se consuma? Aqui é com a produção desse perigo, né? Esse perigo tem que ficar demonstrado no caso que você estiver examinando, então não é perigo abstrato, é perigo concreto. A tentativa, ela é possível em condutas comissivas. Se for omissiva não dá, né? Como a gente já viu. Mas comissiva dá para fragmentar os atos executórios e cogitar essa circunstância alheia que pode vir, né, e impedir a consumação. Então a tentativa é teoricamente possível, especialmente nas figuras comissivas. E nós temos figuras equiparadas ali, de acordo com o parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal grave, nós temos uma pena mais elevada. No parágrafo 2º também, né, se tem resultado morte, a gente pode falar que são qualificadoras, né, mudou o mínimo e o máximo.
Em razão desse montante da pena, conclui-se que essas hipóteses também são pré-dolosas. Então você tem dolo de maus tratos e culpa na lesão ou na morte. Então isso é muito importante você ter registrado, né? Eu já coloquei isso para você aqui, já registrei, mas de novo aqui está reforçando essa ideia. E se tem dolo com relação à lesão corporal grave desde o início, ou se tem dolo com relação à morte da vítima desde o início, aí a gente já trabalha com os crimes do Código Penal e, inclusive, a pena pode ser majorada, conforme a gente já destacou, né? Aumenta-se em 1/3. Beleza? Isso se o ânimo de matar estiver presente desde o início, tá? O ânimo de lesionar estiver presente desde o início. Fora isso, se tiver dolo com relação aos maus tratos e culpa com relação à morte, ou culpa com relação à lesão grave, aí eu estou falando desse delito que a gente está examinando aqui. Tudo bem? A ação penal, nesse caso, ela é pública e incondicionada. Fechou? Dito isso, vamos lá. Vamos analisar aqui, ó, o impedimento de acesso da pessoa idosa a cargo público. Impedimento de acesso da pessoa idosa a cargo público. Artigo 100. O artigo 100 tem 5 incisos, então eu vou fragmentar esses incisos aqui. Também a gente vai fazer uma fragmentação desses incisos aqui. Eu dividi eles para a gente conseguir fazer uma abordagem mais completa, ok? Então nós vamos pegar e analisar todas as hipóteses, inciso por inciso, e aí eu fecho esse bloco contigo, ok? Então vamos lá. Artigo 100, primeira figura ali, ó, impedimento de acesso da pessoa idosa a cargo público. Então constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano, aqui eu estou diante de infração de menor potencial ofensivo, né? Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. O que está em jogo aqui, professor? Aqui é o direito de acesso a cargos públicos das pessoas idosas, que elas têm acesso sim, tá? Não tem nada que impede. Inclusive, né, pensando até no judiciário, quando se aposenta um ministro do Supremo Tribunal Federal? Aposentadoria compulsória com 75 anos, né, hoje. Então, não tem problema nenhum. Ah, professor, estou com 60 anos, quero fazer concurso público. Pode fazer, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. O sujeito ativo aqui vai ser o responsável pelo acesso ao cargo público. Pode ser funcionário público ou não. O sujeito passivo vai ser a pessoa idosa, que teve o acesso negado. E a conduta aqui, ó, incriminada é impedir o acesso dessa pessoa ao cargo, motivado pela questão etária. Somente isso. Não deixou acessar o cargo público por conta da idade. Inclusive tem uma súmula do STF aqui, ó, 683, que fala: o limite de idade para inscrição em concurso só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, tá? Ah, professor, então, por exemplo, um policial, dada a questão física, pode ter limitação? Aí ok, porque tem uma justificativa com relação à atribuição, tá? Mas se não tiver justificativa com relação à atribuição, não há problema nenhum de ser uma pessoa que tenha uma idade igual ou superior a 60 anos, beleza? É evidente que há justo motivo para a recusa quando o cargo público pressupõe, por exemplo, atividades que necessitem de grande esforço físico, conforme eu mencionei para você, incompatível com idades muito avançadas. Tal não ocorre, todavia, com a atividade que é prevalentemente intelectual. Por exemplo, atividades em tribunais, né? Concurso de tribunais, meu Deus, né? Independentemente da idade, não tem problema nenhum, certo? E atenção, não haverá o crime também quando o idoso tiver 75 anos ou mais, já que esta é a idade de aposentadoria compulsória. Como o tipo penal menciona exclusivamente cargo público, a eventual criação de óbice para o acesso a emprego público só pode tipificar a conduta prevista no artigo 100, inciso 2º, que de qualquer forma possui a mesma pena, tá bem?
O elemento subjetivo aqui é o dolo, né? A intenção mesmo, né, de obstar essa pessoa idosa de ter acesso ao cargo público. E você vai ter a consumação exatamente no instante em que cria-se esse obstáculo. A tentativa ela é teoricamente possível, é um crime plurissubsistente, e a ação penal pública é incondicionada. Inciso segundo, constituído aí crime punível de 6 meses de reclusão a 1 ano de reclusão e multa, negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, tá? Emprego ou trabalho. Então aqui está outra punição, uma infração de menor potencial ofensivo, mas com relação a emprego público, né, embora a gente não se enquadre no cargo público, podemos enquadrar aqui o sujeito que cria esse obstáculo, certo? Conforme eu observei ali para você. O bem jurídico aqui em jogo é o acesso de pessoas idosas ao mercado de trabalho. Pode ser praticado por qualquer pessoa, tá bem? Então aqui eu estou diante de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar esse crime aqui. Então, qualquer pessoa que esteja contratando funcionários ou empregados, pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa física, certo? A vítima é a pessoa idosa e a conduta típica é ali realizada, por exemplo, pelo empregador, que vai negar o trabalho a outrem apenas e especificamente por se tratar de pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Se for outro motivo, aí nesse caso não está configurado o delito, beleza? Se for outro motivo, não está configurado o delito. O crime se consuma com a simples recusa, a tentativa ela não é possível, tá bem? A doutrina entende que aqui não é possível. Se o responsável pelo departamento pessoal da empresa ele nega o emprego ao interessado em razão da idade, o crime está consumado. Agora, se posteriormente o proprietário da empresa revê a decisão e dá um emprego ao idoso, daí não estamos diante desse crime, tá bem? Nós temos aqui mais uma figura processada mediante ação penal pública incondicionada. Show de bola? Bora lá. Terceiro inciso aqui, ó, do artigo 100. Então, continua com a mesma pena, 6 meses a 1 ano, também é uma infração de menor potencial ofensivo. E aqui eu estou punindo quem? Recusar, retardar, dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa. Então vamos lá. Aqui eu estou falando de bem jurídico, integridade física e saúde da pessoa idosa. Sujeito ativo vão ser os profissionais da área de saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros, bem como os atendentes, recepcionistas ou responsáveis em geral por hospitais ou clínicas médicas. Então, desde lá do atendimento, já pode ter ali a responsabilidade penal, tá? O enfermeiro ou cuidador que dolosamente deixa de aplicar ou ministrar medicamentos já receitados a pessoas idosas que não possuem condições de ingeri-los pessoalmente, incorre no crime de lesão corporal ou até mesmo de homicídio, tá? Dependendo da hipótese. Se propositalmente esse enfermeiro quer matar a pessoa, então já responde por homicídio. A gente nem aí trabalha com essa infração de menor potencial ofensivo aqui, beleza? Então atenção com esse ponto aqui mencionado, certo? A vítima, como na maior parte dos delitos aqui que a gente até então mencionou, pessoa idosa, com 60 ou mais. E a conduta, eu destaco aqui que inúmeros são os casos de pessoas que têm atendimento ou a prestação de assistência à sua saúde negados em hospitais ou clínicas, que as condicionam ao prévio pagamento ou alguma forma de garantia, tá? Tanto é assim que a Lei 12.653 inseriu lá no Código Penal o artigo 135A, que é o crime que é praticado por quem exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. A finalidade é evitar ali uma demora absurda no atendimento, tá bem? A pena é de detenção, naquele caso lá, de 3 meses a 1 ano e multa, né? Essa é a exigência do cheque calção.
Em relação às pessoas idosas, no entanto, o fato já constituiria ali o crime desde o advento do Estatuto, com duas diferenças. O tipo penal ele não exige que o atendimento seja emergencial, né? Basta que seja pessoa idosa. E se for a recusa ou demora na prestação das assistências, estão expressamente incriminadas no artigo 97. Né? Então, se a pessoa estiver correndo risco de vida ali, já vai no artigo 97 que tem a pena maior. O delito somente se configura se não houver justa causa para a conduta, por exemplo, a ausência de médicos disponíveis para o pronto atendimento ou uma fila e assim por diante. O elemento subjetivo aqui é o dolo, como todos os delitos até então examinados, de não prestar pronto atendimento ao idoso, aqui de maneira particular. E a consumação ela ocorre no momento da recusa ou da demora, independentemente de algum outro resultado, da pessoa vir a passar mal, tiver uma lesão ou até mesmo falecer, tá? Não precisa desse resultado naturalístico. A tentativa aqui ela é impossível, né? Porque a gente está diante de um crime omissivo próprio. Então, ou a gente atende ou não. Então, ou pratica o crime ou praticou o ato como deveria ter sido praticado. E a ação penal, nesse caso, como todos os demais, é pública e incondicionada. No inciso 4º do artigo 100, nós vamos ter ali a mesma pena também, de reclusão de 6 meses a 1 ano, para aquele que deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na esfera civil, na ação civil, a que alude essa lei. Então vamos lá. O bem jurídico aqui já é diferente. Aqui eu já estou falando de administração da justiça. Por que, professor, administração da justiça? Porque o cara aqui está descumprindo a ordem judicial, não está cumprindo a ordem do juiz, tá? Olha só, deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude essa lei. Aqui o sujeito ativo é o destinatário dessa ordem, então pode ser qualquer pessoa, inclusive funcionário público, tá? Eu coloco entre parênteses que não se pode deslocar para esse delito, que já está escrito em lei especial. A controvérsia que existe no crime de desobediência relacionada à sua posição geográfica do Código Penal, crimes praticados por particular contra a administração. Aqui o sujeito passivo é o Estado, né, porque ele é o titular da administração da justiça, mas de maneira secundária é a pessoa idosa, que precise, né, da efetivação daquela ordem judicial. Então, pode ser aqui de forma secundária a pessoa idosa prejudicada, sem sombra de dúvidas. A conduta. A premissa do delito é que haja uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público ou por qualquer dos colegitimados elencados no artigo 81 desse estatuto, visando garantir os direitos e interesses difusos e coletivos, individuais indisponíveis ou individuais homogêneos dessas pessoas idosas. E assim, se o juiz que estiver presidindo a referida ação, ou até mesmo o tribunal, se eles pedirem alguma ordem, cometerá infração penal aquele destinatário que, sem justo motivo, desobedecer essa ordem de maneira dolosa, tá? Esse é um crime especial com relação à desobediência que nós temos lá no Código Penal, tudo bem? A consumação ela se dá em que momento? Se a ordem determinava uma omissão, o crime se consuma quando realizada a ação em sentido contrário. Se a ordem era de ação, o delito ele se consuma com o decurso do tempo suficiente para que fosse realizada aquela conduta que foi determinada pelo juiz ou pelo tribunal. Então, a tentativa aqui na modalidade comissiva é teoricamente possível, né? Porque a gente daí já passa a ter um crime classificado como plurissubsistente e a ação penal é pública e incondicionada. E a última hipótese do artigo 100, para a gente finalizar esse bloco, não finalizar os crimes, mas sim esse bloco, né, porque eu vou dividir em duas partes essa aula sobre Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos lá, inciso 5º. O inciso 5º do artigo 100 fala em recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto dessa lei, quando requisitados pelo Ministério Público, tá?
Então vamos lá, a pena é a mesma, continua sendo infração de menor potencial ofensivo, 6 meses a 1 ano de reclusão e multa, para essas condutas aqui. Aqui eu estou falando do bem jurídico, poder de requisição do Ministério Público. Quem pode praticar isso é qualquer pessoa que receba a requisição do Ministério Público. Então é um crime classificado como crime comum. A vítima é o Estado, né? Já que eu estou falando do poder de requisição do Ministério Público, então eu estou falando do Estado. E de maneira secundária, sem sombra de dúvidas, as pessoas idosas que forem prejudicadas pela inobservância disso. A conduta, então, o crime ele fica configurado quando alguém recebe a requisição do parquê em procedimento investigatório visando a apuração de eventual propositura de ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis ou individuais homogêneos de pessoas idosas e que dolosamente recusa, retarda ou omite as informações que deveria prestar, tá? Então o delito ele só se configura se a requisição disser respeito a dados técnicos considerados indispensáveis à propositura da ação por parte do Ministério Público. A efetiva imprescindibilidade dos dados técnicos para a propositura da ação só pode ser aferida em casos concretos, constituindo assim elemento normativo do tipo, né? Então vai ser casuisticamente que a gente vai conseguir verificar. O Ministério Público conseguia ter acesso àquilo ou não sem essa requisição? Ah, ele já requisitou porque ele só pode ter acesso por parte daquele servidor público, por parte daquele sujeito lá. Então ele já dá aquela ordem, né? A requisição é uma ordem, né? Para a pessoa prestar essas informações. Até para ele ter instrumentos para manejar a ação civil. E aí a pessoa se recusa a observar esse poder de requisição do Ministério Público, né? Para ela, eu não vou prestar informação para o Ministério Público, não, para esse promotor. Ela está respondendo aqui por esse crime a partir disso, certo? Inclusive, na própria requisição, o Ministério Público já pode, né, dar um tom de ameaça. Ó, se não responder, vai responder criminalmente aqui, né? Já dá um tom de coação ali na peça, né? Já dá um tom coercitivo, né? Coação não, é um tom coercitivo ali para a pessoa vai e cumpre essa ordem para não dar problema para você. Salientes que andou muito mal o legislador, e aqui eu deixo uma crítica doutrinária, que se pretendia aumentar a proteção dos idosos, ao estabelecer pena de 6 meses a 1 ano e multa para essa infração, ele não caminhou bem, né? Com efeito, com o advento da Lei de Ação Civil Pública, em seu artigo 10, já punia isso aqui com pena maior, reclusão de 1 a 3 anos além da multa. As condutas de recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Tal dispositivo, por ser genérico, já alcançava as hipóteses em que a conduta fosse relacionada a inquérito civil que visasse a proteção de pessoas idosas. Mas atualmente vale essa norma específica que acaba, querendo ou não, beneficiando, né, aquele sujeito que praticar um desses núcleos. Então, aqui a pena está menor do que o crime lá da Lei de Ação Civil Pública. Foi mal o legislador aqui, né? Foi mal. Se a ideia era dar efetividade a isso, foi mal. Foi uma falha legislativa que merece ser registrada aqui só a título de reflexão. Vamos lá. Quando que esse crime se consuma? No momento em que o agente recusa, retarda ou omite esses dados que foram requisitados. E a tentativa, nesses casos, ela é inadmissível. Por quê? Porque aqui eu estou diante de verbos que são omissivos, puros, né? Recusar, retardar, omite. Então a tentativa ela não é compatível com isso. Porque ou o cara vai e presta todas as informações que foram requisitadas pelo Ministério Público e está tudo certo, ele cumpriu a obrigação dele, ou ele desobedece isso, manda parcialmente, se recusa ou esconde coisa do Ministério Público. Aí ele responde penalmente. Tudo bem? Então não tem um meio termo aqui. Ou consuma ou praticou tudo regular. E a ação penal nesse caso, como todos os demais, é pública e incondicionada. Ok? Com isso então a gente finaliza essa primeira parte do nosso estudo do Estatuto da Pessoa Idosa. Tem ainda outros dispositivos para a gente trabalhar?
Com certeza. Se você reparar no Estatuto da Pessoa Idosa, a gente chegou ali mais ou menos na metade, né, dos crimes em espécie. Ainda tem outros dispositivos, artigo 101, 102, 103, 104, 105 e assim por diante, que nós vamos estudar no próximo bloco. Fechou? Bom, só um recadinho aqui, ó, para a gente finalizar com chave de ouro. Se você não conhece a graduação EAD da Faculdade Focus, não deixe de conhecer, tá? Que estão aparecendo os benefícios da graduação, as nossas áreas em que já temos ensino superior e também as nossas especializações. Dá uma visitada lá no site da Faculdade Focus, aí no intervalo dos seus estudos, tá bem? Você, como aluno do Focus Concurso, tem desconto especial, afinal de contas a gente está dentro do mesmo grupo educacional. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Se quiser me acompanhar, pode me encontrar, Paulo Henrique Helena, em todas as plataformas, assim como o Focus e a Faculdade Focus. No próximo bloco, então, a gente volta para definitivamente terminar o estudo dessa parte penal do Estatuto da Pessoa Idosa. Um grande abraço e até lá!